Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor, quem puder. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Estaremos fazendo a leitura dos 9 primeiros versículos desse texto. Ainda que certamente nós não vamos ter tempo hábil para... Aqui, Bruno. Não vamos ter tempo hábil para ministrar talvez todo o texto, mas vamos fechar lendo esses 9 versículos do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Localize, por favor, 1 Pedro, capítulo de número 5. A você que está no Facebook conosco, muito obrigado por sua presença. Você que nos visita aí no Facebook, Deus abençoe vocês todos aí, para a glória de Deus. E eu quero falar pegar e botar colocar um tema nesse texto que nós vamos estudar: conselhos de Deus para tempos difíceis. Conselhos de Deus para tempos difíceis. 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais, diante da Tua santa palavra, nós queremos fazer esta breve oração e pedir uma vez mais que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a Tua palavra e entender aquilo que Tu desejas falar conosco nessa noite. Que os nossos corações estejam quebrantados, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, Pai, e que a Tua palavra venha produzir frutos para a glória e louvor do Teu santo nome. É a oração que te faço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Então eu falei com vocês que esse texto de 1 Pedro, capítulo de número 5, Pedro está dando alguns conselhos bem práticos para aquele povo que estava passando por um momento muito difícil, irmã Simone. Era um momento em que a igreja estava enfrentando um tempo de dificuldade, de perseguição, de luta, de aflição. E Deus vai inspirar o apóstolo Pedro a escrever essa carta. E no capítulo 5 ele já está chegando nas suas considerações finais da carta. E ele decide, no finalização da carta, no encerramento da carta, irmã Leda, ele decide dar alguns conselhos de Deus para a igreja que estava passando por aquele momento tão difícil. Por isso que a Bíblia é tão atual, ela foi escrita há tanto tempo, mas ao mesmo tempo, quando a gente lê a Bíblia, a impressão de que dá é que ela foi escrita para nós agora, foi escrita, e na verdade ela foi escrita para todos os cristãos em todos os tempos. Todos que leram esta palavra tiveram a mesma impressão: é para hoje essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então eu queria que você estivesse muito atento a esta palavra, porque ele vai dar alguns conselhos, e eu vou tentar aqui, com o auxílio do Espírito de Deus, estudar com você esses conselhos de Deus.
Ele começa no capítulo de número 5 falando aos presbíteros. Percebe que ele está se direcionando a quem? A liderança. Porque era um tempo de crise, era um momento de incertezas, muitos estavam aflitos, desesperados, ansiosos, angustiados, sem saber o que fazer. E neste momento de crise, a liderança é muito importante para a igreja. E Pedro, tendo esta visão de que num tempo de crise, os líderes precisam estar sendo guardados por Deus, fortalecidos por Deus, e ao mesmo tempo estar ajudando este rebanho em um momento difícil, Pedro escreve aos presbíteros. Os presbíteros quem era? O termo no original, presbítero, para quem não sabe, significa uma pessoa mais madura, tanto em idade quanto em psicologicamente falando, maturidade. Então o que se espera de um presbítero? Se espera uma pessoa madura, sensata. Eram também chamados de anciãos. Quem pastoreava a igreja no tempo de Pedro? Eram os presbíteros. Os apóstolos, eles supervisionavam os trabalhos. E quem realmente ficava ali na congregação local, na cidade? Os presbíteros, que eram supervisionados pelos apóstolos. Então os presbíteros tinham um papel de liderança ali na igreja. Também na Bíblia os presbíteros são chamados de bispos. O termo é o mesmo, a função é a mesma. Presbítero, ancião, bispo, esta função no Novo Testamento é a mesma. E qual era a função do presbítero? O texto vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós. Ou seja, Pedro está dizendo: eu vou agora falar aos líderes, aos que cuidam do rebanho, os que apacentam o rebanho, que estão no meio da igreja, aos presbíteros que estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Aí nós vemos a humildade de Pedro, enquanto a igreja católica dá a Pedro uma conotação que não existe, dizendo que Pedro é o primeiro papa da igreja. Aí nós vamos para a Bíblia e vê Pedro humildemente dizendo: eu me coloco na mesma posição. Ele poderia dizer: eu que sou apóstolo, estou dizendo a vocês presbíteros. Não. Eu que sou presbítero como vocês, estou no mesmo nível. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. A humildade de Pedro me constrange, porque ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós. Quem está escrevendo? Gente, é um apóstolo, é alguém que esteve com Jesus, que foi chamado pelo próprio Jesus, que teve experiências sobrenaturais com Jesus, que andou sobre as águas, que viu os milagres de Jesus, que ouviu Jesus de perto, viu face a face Jesus. Talvez os presbíteros não tivessem tido essa oportunidade, mas Pedro teve. Pedro era uma autoridade da igreja, um dos pilares da igreja era Pedro, um dos homens mais respeitados do cristianismo era Pedro. E Pedro diz assim: eu também sou presbítero como vocês. Quem pode dizer glória a Deus aí? Humildade, irmãos. Deus pode te exaltar, te colocar numa posição de honra, tu ter um cargo nobre, invejável, mas não perca a humildade de dizer que você ainda é simples. Como não queira usar da tua posição para atropelar alguém, passar por cima, ser altivo. Sejamos exemplo de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha. Testemunha no original é alguém que viu as aflições de Cristo e divulga essas aflições. Ele diz: e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que ainda há de vir, que ainda há de se revelar. Eu estou como vocês, eu sou apenas um pregoeiro da verdade, eu sou apenas alguém que anuncia o que vi e ouvi, e estou também como vocês, aguardando a vinda do nosso Senhor, para desfrutar da glória que ainda há de se revelar. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. A expectativa de Pedro é com a glória que se há de revelar. Ele está escrevendo aos presbíteros, dizendo: ei, eu sou apenas uma testemunha, eu não sou nada mais do que isso. Alguém que viu, andou com ele. Andou com quem? Com Jesus. Que ouviu Jesus, que viu as aflições, que viu a crucificação, que viu os açoites, que esteve presente, mas também viu ele ressuscitando, viu ele vivo depois do terceiro dia, e que estou aguardando a volta dele para encontrar com ele. Ai, gente, isso é forte demais.
Pedro está motivando a liderança, está dizendo, eu estou como vocês, eu sou um presbítero como vocês, testemunha daquilo que vi e ouvi, e estou como vocês, aflito, passando por lutas, enfrentando dificuldades, mas participante da glória que se há de revelar. Estou também como vocês. O que, Pedro? Aguardando a volta do Senhor, esperando com confiança a chegada dele, para que a gente possa ir para a glória. Tem nada de papa aqui, não tem nada de papa. Tem um homem muito simples, que se coloca na mesma posição dos outros, e que não toma para si nenhuma prerrogativa de uma autoridade maior sobre os outros. Quem inventou isso foi a Igreja Católica. Não tem nada de papa aqui. Tem um homem muito simples, se coloca como um presbítero, como um ancião, como um pastor. Aí ele continua no versículo de número 2. E o que ele vai deixar para os líderes da igreja? Qual é a recomendação? Porque ele vai dizer, admoesto, ou seja, eu quero orientar vocês, repreender brandamente. O que ele quer que os líderes da igreja façam, que os presbíteros façam? Ele vai dizer assim, em tempos de crise, apacentai. Apacentai. O termo no original, apacentai, é alimentar o rebanho. Em tempo de crise, o que o rebanho precisa? De alimento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Apacentar, e o termo no grego é alimentar, cuidar, zelar. Apacentai. Então Pedro chama a atenção dos presbíteros e diz, apacente, alimente o rebanho. E o rebanho é alimentado com o que, pastor? Com a palavra. Qual é a função de um pastor, de um presbítero que cuida de uma congregação, de um líder que cuida de um rebanho? Qual é a maior função dele? É alimentar este rebanho, é ensinar este rebanho a palavra, é dar nutriente a esse rebanho, para que esse rebanho fique firme, fique forte, e que venha luta, vem prova, vem dificuldade, mas o rebanho está bem alimentado, está bem nutrido, está bem fortalecido. Vem luta, vem prova, mas o rebanho está nutrido, está fortalecido, porque tem presbíteros e pastores alimentando o rebanho de Deus. É como se ele dissesse assim, não terceiriza isso, não passa para ninguém, é você o responsável. Alimenta o rebanho, alimenta este rebanho. Em tempo de crise, o rebanho precisa ser alimentado. Ele vai dizer, apacentai o rebanho. Isso fica muito claro. A função de um líder da congregação, que aqui Pedro chama de presbítero, isso fica muito claro em Atos dos Apóstolos. Se você for em Atos capítulo 6, quando a igreja está crescendo e é necessário separar alguns homens para o serviço, que eles chamam de diaconia, que eles vão ganhar o termo de diáconos. O texto de Atos capítulo 6 diz assim para nós no versículo de número 4, versículo 3 e 4 de Atos, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio. Que negócio era esse? Era o negócio de cuidar das viúvas. As viúvas estavam se sentindo desprezadas, viúvas gregas. Havia um conflito entre as viúvas de origem grega e as viúvas hebreias. Estava acontecendo um problema. Pedro, os apóstolos não tinham como cuidar disso tudo, e ele diz, vamos separar alguns homens capacitados, sábios, cheios do Espírito Santo, homens com sabedoria, e eles vão escolher 7 homens do meio da igreja, 7 homens que preenchessem esse requisito para cuidar da igreja. E os apóstolos, os líderes, o que iriam fazer? Aí no versículo 4 diz assim, mas nós, enquanto os diáconos vão cuidando da igreja, enquanto os diáconos vão cuidando das viúvas, enquanto os diáconos vão cuidando dos necessitados, enquanto os diáconos vão em busca dos que estão precisando de auxílio, os apóstolos perseverariam na oração e no ministério da palavra. Os diáconos serviriam a igreja com serviço social, e os apóstolos se devotariam tempo na oração com Deus para alimentar o rebanho, buscar na palavra para alimentar o rebanho, buscar na palavra enquanto os diáconos vão servindo a igreja.
O grande dilema hoje é que o pastor está sobrecarregado fazendo coisas que era para os diáconos fazerem, que era para outros fazerem, e quem está fazendo? O pastor da igreja. Mas se você for para Atos do Apóstolo, quem fazia eram os diáconos. Quem cuidava das questões mais sociais eram os diáconos. E os apóstolos cuidavam da oração e da palavra. Se devotavam a Deus em oração para ministrar a palavra, porque sabiam que a igreja, o rebanho, precisava ser alimentado. Vamos continuar lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? No versículo de número 2 ele diz: conselhos de Deus, hein? Apacentai o rebanho de Deus. Aqui eu paro um pouquinho, porque Pedro faz questão de dizer: apacentai o rebanho de Deus. Ele poderia dizer: apacentai o rebanho. Não. O rebanho de Deus. Será que Pedro teve... Por que Pedro vai acrescentar rebanho de Deus? Porque Pedro entende que o rebanho não é do pastor. O rebanho não é do apóstolo. O rebanho não é do bispo. Alguém pode dizer assim, eu já vi algumas pessoas falando erroneamente. Pastor, fulano de tal é ovelha sua. Eu não tenho ovelha. As ovelhas não são minhas. A igreja não é minha. O rebanho não é meu. O rebanho é de Deus. A igreja é de Deus. As ovelhas são de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia. É por isso que ele diz: apacentai o rebanho de Deus. Porque o rebanho é de Deus. Quando Deus chamou Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, ele chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Pedro, na mesma forma, lá em Mateus 16, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra quê? A minha igreja. A minha igreja. A igreja é do Senhor. O rebanho é de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É por isso que eu confesso para você, diante de Deus, falo isso sem demagogia nenhuma. Quando alguém me procura e diz: pastor, eu vou para outra igreja, alguém pode procurar, eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Porque a igreja não é minha, o rebanho não é meu. Eu não sou dono de ovelha. Eu não morri pelas ovelhas. Aleluia. Quem morreu, quem comprou essas ovelhas não fui eu. As ovelhas custaram caro e quem comprou não foi eu. Tem um dono nessa ovelha. Alguns pastores dizem: não, se você for, eu não vou liberar a bênção. Que bênção é essa? Quem libera a bênção é Deus. Nós não somos dono de ovelha, nós não somos dono. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Nós somos mordomos, nós somos servos. E na maioria das vezes inúteis que somos, mas somos servos de Deus. Estamos aqui numa função de mordomia, trabalhando para o grande pastor, que a Bíblia chama de sumo pastor, que é o pastor que está acima de todos os pastores. E eu, como você, também sou ovelha deste pastor e sou alimentado também por ele. Quem pode dizer glória a Deus? Apacentar é o rebanho de Deus. De Deus. Tem alguns líderes que acham que o rebanho é seu, fazem da igreja uma propriedade sua, um patrimônio seu, da família. A igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, o povo é de Deus, as ovelhas são de Deus, as almas são de Deus. Foi ele que comprou lá no Calvário, com sangue precioso. Quem foi comprado por Jesus? Levanta a mão para o céu e dê glória a Deus aqui nessa noite. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Nossa função é apacentar, mas o rebanho não é nosso. Eu tenho uma função como pastor, é apacentar, alimentar, cuidar, zelar, proteger, orientar, direcionar o caminho, mas eu não sou dono do rebanho. E ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, ou seja, com zelo, com cuidado, não por força, ou seja, não coagido a fazer, não por obrigação, por imposição, voluntariamente.
por uma disposição voluntária de fazer alguma coisa para Deus, de coração. Quem está me entendendo? Deus não quer ninguém fazendo a sua obra por força. Deus não quer, e essa palavra se aplica a todos. Quem trabalha para o Senhor, Deus não quer que você trabalhe por obrigação. Deus não quer que você venha à igreja por obrigação. Deus não quer que você faça nada forçado, impondo por alguém. Não. Deus quer que você faça de coração, voluntariamente. Não é para aparecer, não é para mostrar para pastor, nem, não. Eu não quero holofote, eu quero servir voluntariamente. Cuidar dele não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância. A torpe ganância seria avareza, amor ao dinheiro, fazer com o intuito de receber em troca um valor. Quanto que eu vou ganhar para fazer isso? Quanto o senhor vai me pagar? Qual o salário? Aí Pedro escreve para os líderes: não pense nisso. Faça de ânimo pronto. Não importa o valor, não importa o tamanho do salário, se entregue à causa e deixa que a recompensa vai vir. Aleluia. Ai meu Deus, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus aí. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite, diga glória a Deus aí. Ele vai dizer no versículo de número 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Ou seja, você não é dono do rebanho. Não tente ser um ditador tirano que impõe o que você pensa e acha sobre o rebanho e faz deles um grupo de subordinados seus, exercendo um domínio sobre o rebanho, impondo sobre o rebanho um certo domínio, porque a herança é de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Rapaz, que conselho de Deus para a nossa vida nessa noite. Olha o versículo 4, eu vou adiantar um pouquinho por causa do tempo. Olha o versículo 4, aí ele vai dar a recompensa. Ele vai dizer: e quando aparecer o sumo pastor. Quem é o sumo pastor? Quem é o pastor que está acima de todo pastor? É interessante que ele usa o termo sumo, porque na antiga aliança havia os sacerdotes, mas havia um que se destacava de todos os sacerdotes, que era o sumo sacerdote. Aí Pedro vai usar essa mesma fala e vai dizer: mas quando aparecer o sumo, aquele que está acima de todos os pastores. Quem é o sumo pastor? Pastor Jesus. Ele é o sumo pastor. E quando aparecer o sumo pastor, te prepara. Você que cuidou da obra com alegria, você que cuidou da obra com amor, você que cuidou da obra com zelo, você que se dedicou, levou pedradas, levou lambadas, foi criticado, questionado, mas não deu ouvidos a nada disso e continuou fazendo a obra. Quando chegar o sumo pastor, vai vir uma coroa incorruptível de glória para você. Oh, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus aí. É interessante que Pedro vai usar o termo coroa. E o termo coroa ali no original grego era uma coroa confeccionada de folhas, que o atleta, o corredor, o maratonista ganhava ao vencer a maratona. E essa coroa, irmã Leda, quando ele era coroado com ela, ela era linda. Quem olhava ficava: nossa, que coroa. Mas como ela era feita de folhas naturais, com o passar do tempo, ela murchava e ficava uma coroa muito feia, longe do brilho da coroa daquele dia da premiação. Aí Pedro diz: mas olha, a coroa que o maratonista ganha é corruptível, fica velha, fica feia. Quem olhar para a coroa do maratonista algum tempo depois dizer: mas que coroa feia. Mas a coroa que aquele que faz a obra vai ganhar, ela é incorruptível. Ela não vai murchar, não vai perder valor, não vai ficar feia. Cada dia que passa vai ficar mais bonita. Ah, meu Deus, alguém entendeu o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Aponta para alguém de: vale a pena servir a Jesus.
a incorruptível coroa de glória. Ele vai fazer uma comparação, vai dizer, a coroa que a gente vai receber, nada se compara à coroa dos atletas, que receberam a coroa lá nas Olimpíadas, a coroa que o crente, que aquele que faz a obra vai receber. Irmã Libiane, ela é linda, ela é bonita, ela é maravilhosa, formosa demais, e não vai perder brilho, vai continuar brilhando na nossa fronte. Oh, aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Oh, meu Deus! Aleluia! Mas só quando aparecer o sumo pastor, porque tem gente que quer a coroa antes, né? Não, quando aparecer o sumo pastor. Aí ele vai continuar os conselhos. No versículo 5 ele diz assim: semelhantemente, ou seja, essa palavra também é aplicável a vocês, vós, jovens. Por que jovens? Porque na primeira fala ele usa o termo anciãos, que seriam as pessoas mais velhas, mais maduras da igreja. Agora ele volta a fala, irmã Kátia, para os mais jovens. E jovens aqui não significa ser como a gente entende jovem, adolescente. Não. Jovem aqui são todos de meia idade para baixo. Os anciãos eram a partir talvez dos 30, a idade madura do judeu, a partir de 30 anos. Abaixo de 30 são os jovens. E ele diz, semelhantemente vós jovens, sejam sujeitos aos mais velhos. Ser sujeito, irmãos, é respeitar. Não é se submeter ao capricho do mais velho, é entender que você deve respeito a uma pessoa mais velha que você. E ele vai dizer, jovens, sede sujeito aos anciãos. Os jovens têm que entender, e seja quem for, que nós precisamos respeitar uns aos outros. Olha, se tem uma coisa que não pode faltar entre nós, é o respeito. Independente da idade, independente da faixa etária. Domingo nós estávamos no culto na Simão da Mota, lá no início do culto, e o filho do Jair, o menininho, saiu lá do púlpito, e ele é uma gracinha. Ele parou na porta assim do púlpito assim, e o culto estava acontecendo, os irmãos dando glória, e ele com a mãozinha levantada, e eu chamei ele para perto de mim no púlpito, e ele falou, eu posso louvar a Deus com hino? E acabou que nós nem demos a oportunidade, porque eu não estava na direção do culto, e o culto já estava todo programado. Eu falei, se for possível, e ele até falou o hino que ia cantar, lindo, lindo és. E ele voltou, respeito por uma criança, vem cá, o que você quer? Então nós precisamos aprender que Pedro está dizendo, que independente de idade, nós precisamos respeitar uns aos outros. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, que haja respeito entre nós. Não importa a idade, não importa a classe social, não importa o nível de intelectualidade, não importa quem quer, nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. E Pedro vai dizer, e para isso nós precisamos nos revestir de humildade. Revestir, peraí que eu vou explicar para vocês, porque o termo revestivos é como se for vestir uma roupa por cima. E por que ele usa o termo revestivos de humildade? Porque o termo revestir é um termo muito usado no tempo de Pedro para os escravos. Os escravos que viviam na comunidade romana, eles precisavam estar revestidos de um pano branco sobre eles, porque aquele pano branco identificava os que eles eram escravos. Então quem olhava para um escravo revestido com aquele pano branco, sabia que ele era escravo. Pedro pega esta figura e diz assim, nós também precisamos estar revestidos desse pano branco. Não que identifique nós como escravos, mas que vai identificar a gente como servo de Deus. E que pano é esse? A humildade. A humildade tem que estar sobre nós, para que aqueles que nos veem entendam que nós somos servos de Deus. Vai nos identificar como servo a humildade. Ah, meu Deus, alguém está entendendo? Revestivos de humildade. Coloque o pano da humildade, se vista, deixa a humildade vir sobre você. Humildade é considerar os outros. Humildade é reconhecer que você não é o melhor. Humildade
Humildade é olhar para o outro com respeito. Humildade é considerar o outro. Humildade é olhar para Jesus, que Ele é o exemplo de humildade, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas desceu do céu, abriu mão da glória e se manifestou como humano, como um de nós, cheio de humildade. Na humildade Ele entra naquela ceia e vai lavar os pés dos discípulos com humildade. Humildade é abrir mão da posição, é abrir mão do orgulho. A humildade neutraliza o orgulho, a humildade neutraliza a vaidade, a humildade neutraliza a altivez. Ai, como eu preciso de humildade. Quem precisa de humildade aqui? Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Ai, gente, como nós precisamos de humildade. Tem gente muito confusa com relação à humildade, achando que humildade é vestir-se mal, é vestir-se com roupas baratas, simples, rasgadas, velhas, aí vai dar uma conotação de humildade. Não tem nada a ver com roupa. Humildade não tem nada a ver com o carro que eu ando. Humildade não tem nada a ver com a casa que eu moro. Eu não preciso morar num casé para dizer que sou humilde. Eu posso estar morando num palácio e ser uma pessoa humilde. Humildade não tem nada a ver com posses materiais. Humildade fala de caráter, fala de personalidade, fala de maneira de agir. Eu já conheci pobres muito soberbos e ricos muito humildes. Humildade não tem nada a ver com bens materiais. Humildade não tem nada a ver com dons, com habilidades naturais. Eu já vi gente que canta muito, com habilidade assim, e muito humilde. Gente que não canta nada, cheio de altivez. Gente que prega muito, com humildade. E gente que não prega nada e é soberbo. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é se revestir de humildade, simplicidade, é considerar os outros, reconhecer que você não é o melhor. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. E se tem uma coisa que Deus aprecia em nós, é humildade. Aponte a mão para alguém e diga: seja humilde. Nunca deixe de ser humilde. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E por que eu devo ser humilde? Pastor Pedro vai nos ensinar. Porque Deus resiste a soberbo. Deus não gosta de gente altiva. Deus não gosta de gente prepotente. Deus não gosta de gente soberba. Mas Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça, enche de graça. Quem, pastor? O humilde é cheio da graça de Deus. Levanta a mão e dê glória a Deus nessa noite. Diga glória a Deus aí. Quer ser cheio da graça de Deus? Seja humilde. Porque Deus dá graça aos humildes e aos soberbos. Deus resiste. Há uma resistência de Deus com aquele que é soberbo, com aquele que se acha melhor do que o outro, daquele que diz assim: eu que devia estar lá e não ela, porque eu sou melhor, porque eu sou mais usada. E é por isso que está aí passando por luta. E não é com o diabo não, hein? É com Deus. Não porque eu sou usada por Deus. Modéstia à parte, eu sou profeta. Cuidado com isso, hein? Deus resiste à soberba, hein? Porque quando Deus olha para alguém soberbo, Deus lembra de Lúcifer, que por causa da soberba caiu do céu. Foi lançado lá de cima na terra e virou demônio. Porque falta humildade. E Deus espera da sua igreja, do seu povo, humildade. Deus está te usando? Continue sendo humilde. Deus está te dando autoridade? Continua sendo humilde. Deus está te dando dons do Espírito? Deus está te usando? Continua na tua humildade, na tua simplicidade. Você está pregando e Deus está abençoando, e cada vez mais Deus. Continua na tua humildade, na tua simplicidade, dando a glória a Ele, dando louvor a Ele, dando adoração a Ele. Não passe por cima de ninguém, não atropele ninguém, não exija de ninguém mais do que você pode receber. Espere em Deus, confie em Deus e vai fazendo a obra com humildade. Porque eu já vi muita gente cair feio por causa de altivez. Porque eu sou ousado, eu sou tal, porque eu canto muito, e se eu não estiver na frente desse coral não funciona, se eu não estiver nessa igreja, eu quero ver como é que vai ser com o departamento se eu sair. Sai, vai continuar, porque a igreja é de Deus. Aleluia, tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Porque quem é o dono da igreja é Deus.
Quem é o proprietário da igreja é Deus. Quem tira e coloca é Deus. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem trabalha é Deus. Quem age é Deus. E nós somos apenas instrumentos. A glória é de Deus. Tem até um hino muito bonito. Porque a glória é dele. Aqui é tudo dele. Quem manda é ele. O grande aqui é ele. É por ele, é para ele. É tudo dele. Eu vou cantar para ele. É esse negócio? É dele. Quem mandou foi ele. Por ele. Depois você vai cantar esse negócio aqui. É bonito. Quem pode dizer glória a Deus? Então ele diz no versículo 5, semelhantemente vós, vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade. Coloque o pano da humildade. Deixa que você seja identificado pela tua humildade, e não pelos teus talentos. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. O Everson, dá graça aos humildes. Oh, aleluia. Isso é bom demais de ouvir, meu Deus do céu. Aí ele vai dizer assim: humilhai-vos, versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Preste bem atenção. Eles estavam passando por um momento muito difícil. E quando Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Pedro estava dizendo assim: suporte, porque Deus está no controle. Vou repetir porque alguém não ouviu. Quando Pedro escreve: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ele está dizendo assim: suporte tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque Deus está no controle, e a tua vida está debaixo da potente mão de Deus. Alguém está recebendo esta palavra que eu estou dizendo aqui? Suporta, porque você está debaixo da potente mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ei, compreenda que a sua vida está sob o controle de Deus. Humilhai-vos, então não reclama, então não questiona, então não tenta colocar Deus contra a parede. Se humilha, se sujeita, aguenta firme, porque Deus está no controle e tua vida está debaixo da potente mão de Deus. Se humilha, aguenta firme, suporta, vai chorando, vai gemendo, não importa, mas não pare, não desanime, não reclame, não murmure, não tenha saudade dos pepinos e cebolas do Egito. Aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, Deus está no controle, tua vida está debaixo da mão de Deus, e tudo que está se passando está sob o controle de Deus. Então suporta, aguenta firme, se humilha diante dessa situação, se humilha diante de Deus, reconhece que Deus está no controle, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você gostaria, mas saiba que Deus está no controle, que você está debaixo da potente mão de Deus, e você se humilha diante dele e diz: Senhor, tu estás no controle, eu sei que o meu Redentor vive, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Tem alguém recebendo esta palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É isso. É uma figura de linguagem que ele usa para explicar que nós estamos debaixo da mão de Deus, e que tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus, e que Deus tem um tempo certo de agir, porque ele diz: vai se humilhando para quê? Para que a seu tempo, que tempo? A meu tempo, Pedro? Não, ao tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, ele decide te exaltar. Se ele quiser fazê-lo, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ele te exalta se desejar fazer. Aleluia. Agora tem que saber o seguinte: vai se humilhando, para que a seu tempo, na hora de Deus, não é quando eu quero,
Eu não tenho controle sobre o tempo, nem da minha vida presente. O tempo está sob o controle de Deus. Eu só tenho que esperar e confiar, e me humilhar, e reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, e que eu sou um grão de areia no meio deste universo, e que eu dependo de Deus. Quando eu humilhar-vos, deixa eu explicar bem assim, simples para você. Humilhar, a gente está passando por uma luta terrível de Senhor, eu quero te glorificar, eu não mereço nada de ti, eu nem sou digno de falar contigo, Senhor. Eu era um miserável pecador, só fui redimido pela graça do Senhor, foi o teu sangue que me resgatou, Senhor, mas por misericórdia, deixa eu falar contigo, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Isso é se humilhar, é reconhecer a grandeza de Deus. Eu não sou nada, Senhor, tu és o Deus do universo. Quem sou eu, Senhor? Um verme miserável para chegar na tua presença, mas por causa do sangue de Jesus que abriu o caminho, eu me atrevo a entrar diante do Santo dos Santos e falar contigo, Senhor. Eu não sou merecedor de ser ouvido por ti, mas estou aqui me humilhando na tua presença e reconhecendo que eu preciso do teu milagre. Oh, levante a mão para o céu quem está entendendo o que Deus está falando aqui. Me ajuda aí, Gabriela. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Tem alguém compreendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Isso serve para mim, por isso que está no plural. Serve para você, não é só para o irmão que está do teu lado, é para você também que está me ouvindo no Facebook. Humilhai-vos, 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 humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque no tempo certo Deus vai agir, no tempo certo Deus vai fazer, no tempo certo Ele vai operar, no tempo certo vai acontecer alguma coisa de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Um minuto para você adorar a Deus. Aponte a mão para alguém que está ao seu lado, diga: meu irmão, se humilha, deixa esses olhos lacrimejar, tira toda a sequidão dos olhos, chora na presença de Deus, se quebrante na presença de Deus, se humilha na presença dEle. Hoje eu estava angustiado demais. Aconteceram algumas coisas que atribulou meu coração e eu fiquei muito angustiado. E durante a tarde eu decidi vir na igreja sozinho, eu e Deus. E entrei aqui nesse templo vazio, ninguém estava aqui, só eu e Deus. E eu entrei angustiado. A minha esposa sabe que eu estava angustiado. E eu vim aqui e falei assim: eu sei que tu estás aqui, e eu quero falar contigo. E eu comecei a me humilhar diante dele. E ao me humilhar diante dele, eu comecei a chorar como uma criança, copiosamente. As lágrimas corriam quente do rosto. Sabe o que aconteceu? Ele foi me curando. Aquela angústia foi saindo, aquele mal foi saindo. Humilhai-vos, 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 humilhai-vos. Vale a pena se humilhar, irmão. Não vale a pena se humilhar diante das pessoas, vale a pena se humilhar diante de Deus. Se humilha diante do teu Deus, se humilha reconhecendo que Ele é teu Deus, que Ele é grande, que nós não somos nada. É reconhecer a grandeza dEle, é se humilhar debaixo da potente mão dEle, e aguardar que no tempo certo Ele vai fazer alguma coisa. No tempo certo Ele vai agir, Ele vai trabalhar. E eu termino no versículo de número 7. Ele diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, de vós. Eles estavam passando por um momento muito difícil. A impressão que dava é que Deus abandonou eles, que Deus abandonou a igreja. O momento era de dura perseguição, de dura aflição. Eles estavam preocupados, ansiosos. E aí Pedro escreve para ele e diz: lançando sobre ele. O termo lançando vem de um termo
do atletismo, os atletas pegavam enormes pedras e era lançada longe, e quem lançasse mais longe era o vencedor. Pedro pega essa mesma representação e diz: pega essa ansiedade, essa pedra pesada, e atira em direção a Ele com toda a tua força, e diz: Senhor, estou te entregando. Pega essa ansiedade pesada, essa angústia que pesa, que você está carregando isso tão pesado, e Deus está falando contigo. Lança, Ele está exigindo de nós uma atitude. Lança fora, lança nele, entrega para Ele. Lançar é arrojar de sobre si, é dizer: Deus, eu estou te entregando. Porque toda a vossa ansiedade, por menor que seja, as grandes e pequenas, tudo a gente tem que entregar para Ele. Porque a pequena pode se tornar grande, porque a gente pode pensar que está no controle dela, e daqui a pouco que foge do controle, ela passa a ser um peso na nossa vida. Então Pedro diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tudo que está te inquietando, tudo que está te causando preocupação, tudo aquilo que está perturbando a tua mente, a tua alma, que te preocupa, a ansiedade, presente ou futura, coisas que você está sem conseguir resolver, ou coisas que você pensa: como é que vai ser? Você já vai entregando para Deus, como um atleta arrojando de si uma pedra pesada, o mais longe possível para vencer. Você vai se esforçar com todas as tuas forças. Pastor, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nenhum arrepio, eu não estou chorando. Mas Deus está te ouvindo, não importa. Fala para Ele, diga para Ele, fala, entrega, abre teu coração, rasga a tua alma, entra no teu quarto, fecha a tua porta e diz: Senhor, eu vou falar contigo, eu vou me desabafar, eu vou colocar para o Senhor todos os meus temores, as minhas ansiedades, tudo aquilo que está tentando roubar a minha paz, minha alegria. A tua palavra diz que eu tenho que lançar sobre ti esta ansiedade, porque tu tem cuidado de nós, tu se preocupa, tu não nos abandonou, tu não nos esqueceu. E eu quero entregar, porque o Senhor sabe como cuidar de mim. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha, e se tem alguém que tinha autoridade de dizer isso, era Pedro. Porque quando a gente vai para a Bíblia, porque Pedro diz assim: lança a tua ansiedade sobre Jesus, lança sobre Ele todo o teu cuidado, porque Ele tem cuidado de vós. Se tinha alguém que tinha autoridade para falar isso, é Pedro. Pedro tinha autoridade de dizer assim: não fique preocupado, lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado. Sabe por quê? Se nós pegarmos a história de Pedro, quando a sogra dele estava enferma, Jesus curou. Quando ele lançou rede e não tinha peixe nenhum, Jesus disse: lança à direita do barco, e saiu muito peixe. Quando ele andou sobre as águas, começou a afundar, aquele que tem cuidado de nós pegou na mão de Pedro e disse: tu não vai afundar. Oh, aleluia. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Quando ele estava no lugar deserto que não tinha pão e peixe, Ele multiplicou pão e peixe, e Pedro estava lá olhando. Ele tem cuidado, Ele sabe como fazer, Ele sabe como cuidar das nossas aflições, das nossas necessidades. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Ele tem autoridade para dizer, Ele tem cuidado. Sabe por quê? Porque quando Pedro estava na prisão, a Bíblia diz que um anjo de Deus entrou dentro da prisão, abriu as portas, levantou Pedro, acordou Pedro e disse: sai dessa prisão, porque a porta já está aberta. Aponte a mão para alguém e diga: Deus tem cuidado de você. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então fala para Ele, conta para Ele a tua dificuldade, diz para Ele a tua ansiedade, o que te preocupa, clame a Ele como Pedro clamou quando estava afundando, dizendo: Senhor, me socorre. E Ele estende as mãos e diz: homem de pequena fé, porque duvidaste? Eu estou aqui e eu cuido de ti, tu não vai morrer. Fica de pé. Semana que vem nós vamos falar de batalha espiritual. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Mas hoje nós terminamos com esse texto:
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E eu queria terminar aqui nesta noite, com você que está aqui orando comigo. Eu queria que você uma vez mais nessa noite, fizesse uma oração aí no seu lugarzinho, que seja sussurrando o nome de Jesus, não importa. Diga para Ele o que está te inquietando, o que está te preocupando. Seja você um jovem, seja você um adolescente, seja você uma irmã. Tem coisas que estão inquietando a tua alma, que estão te angustiando, que estão te fazendo chorar de preocupação. Tem coisas que perturbam teu pensamento, teu deitar. E eu gostaria que você dissesse isso para Deus aqui hoje, lançando sobre Ele a tua ansiedade. Conta para Ele agora, no sussurro aí, para que ninguém ouça, é você e Deus. Diga: Senhor, tua palavra está mandando eu lançar a ansiedade, esse negócio pesado que está sobre mim, que está me fazendo caminhar com dificuldade, que está tirando a minha paz, a minha alegria. Mas nessa noite eu quero entregar essa ansiedade, essa preocupação. Diga para Deus o que é. Fale para Deus. Deus está te ouvindo aí agora. Eu não sei se você está no Facebook me ouvindo ou vai ouvir no YouTube. Fale com Deus agora. Conte para Deus. Abra o teu coração. Deus está mandando você fazer isto. Lança a rocha de sobre si. Tira de sobre si esse peso. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: eu quero carregar este fardo para você. Lança para mim este fardo. Está pesado, lança para Jesus. Você está tentando carregar sozinho, e Jesus está dizendo: me entrega. Diga para mim: eu quero carregar isso para você. O meu fardo é leve, é suave. Porque estás a carregar este fardo tão pesado que não é para ti? Entrega-me. O Espírito Santo está tratando de gente aqui hoje. Eu sinto o Espírito de Deus tratando de gente aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito de Deus operando como uma brisa suave. Aleluia. Fernanda, você quer orar? Você quer fazer uma oração? Vem cá fazer uma oração. Entregando todas as nossas ansiedades ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra, Senhor, essa noite nos encoraja, Pai, a lançar sobre o Senhor, Pai, todo o peso, Pai, tudo aquilo que não é de ti, Senhor, tudo aquilo que não podemos suportar, lançar sobre o Senhor essa noite, Senhor. E nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, Pai. Confiamos no Senhor, entregamos tudo no teu altar, Senhor. Entregamos tudo para ti, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada vida, o Senhor cuida de cada um que entrou por essas portas, o Senhor cuida de cada um que nos ouve, Pai, nessa noite. E nós queremos entregar de todo o nosso coração tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos traz ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que nós não podemos resolver, tudo aquilo que não podemos fazer. Nós queremos lançar sobre o Senhor nessa noite, porque entendemos, Pai, que o Senhor cuida do teu povo, o Senhor cuida da tua igreja, Senhor. E nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor, por tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela traz refrigério para a nossa alma. A tua palavra nos cura, a tua palavra nos liberta, Senhor. E nós queremos te agradecer por esta palavra que é viva, por esta palavra que é eficaz e poderosa, Pai, para cada um de nós nessa noite. Estamos saindo daqui não da mesma forma que entramos, mas estamos saindo daqui confiando no Senhor, entregando tudo no teu altar e sabendo, Pai, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor nos dá vitória nessa noite. E nós queremos te agradecer por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
pode dizer glória a Deus? Quem foi abençoado por esta palavra, diga glória a Deus aí. Amém. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite maravilhosa. Leva-nos na tua paz, com a tua segurança, e que possamos ter uma noite muito abençoada pelo Senhor e um restante de semana cheio da tua alegria e da tua paz. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. Todos digam. E a vitória nossa. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.